A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 18 de novembro. Trabalhadores e trabalhadoras em educação vão compor o gabinete de transição do governo Lula. A Assembleia da Rede Municipal do Natal vai debater campanha salarial e dívidas do município. INEP divulga locais de provas do ENAD 2022. O FRN reitera a importância do uso de máscara. Seguem abertas até 21 de novembro 1.080 vagas para cursos técnicos no IFRN. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. No início desta semana, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou o gabinete de transição de educação do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, foi chamada para fazer parte desse grupo que irá estabelecer as prioridades para o próximo governo. O presidente da CNTE, Heleno Araújo, foi convocado e irá representar o Fórum Nacional Popular da Educação. Também foram convidadas para fazer parte do time a ex-secretária-geral da CNTE e senadora eleita Tereza Leitão, a deputada federal e ex-secretária de Educação do Mato Grosso, professora Rosa Neide, e a ex-secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, professora Macaé Evaristo. Na avaliação do professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato e vice-presidente do Proifes Federação, diante do desmonte causado pelo atual governo, será necessário muito trabalho para recompor a educação brasileira. O processo de reconstrução do Brasil vai se dar em várias frentes. Vai ser um processo duro, lento, contraditório, complexo. Na área da educação, o que houve foi uma destruição maciça nos últimos 4 anos. E essa reconstrução, acredito eu, que precisa ser feita desde o ensino fundamental até a universidade. É uma coisa bastante complexa, né? Ressaltando o que eu disse anteriormente. Acho que deve ser realizada no primeiro semestre de 2023, uma Conferência Nacional da Educação, recompor o Fórum Nacional da Educação. Eu sou da opinião que se deve extinguir o Conselho Nacional de Educação e recriá-lo em outros moldes, porque nos moldes que estão, um assinte à educação pública brasileira. Tem que se discutir o PENAE, que vence em 2024, portanto já é para discutir em 2023. Tem que se discutir o papel das universidades, onde elas vão estar situadas no desenvolvimento dessa nação. Precisa ter uma clara ideia do que a universidade significa. Não é uma ressignificação, mas a confirmação de uma visão estratégica que deve ter a universidade pública. Então, nesse sentido, é preciso recompor os orçamentos, é preciso reorganizar toda a infraestrutura e estrutura das universidades e dos institutos federais. E nós vamos deixar de fora a ciência e tecnologia. A devastação promovida pelo governo Bolsonaro exigirá grande capacidade de reconhecimento de que nós temos que ter uma visão desenvolvimentista e estratégica sobre a ciência e tecnologia. Então, acho que na área da educação são muitas fontes e faces a serem abordadas, muitas fontes a serem bebidas, mas é um desafio que é preciso ter. É preciso que o Brasil vença esse desafio, é preciso que a universidade contribua para que a educação pública brasileira volte a ser considerada um elemento essencial para o desenvolvimento do país. Educação em pauta. O Sindicato dos Professores convoca os educadores e educadoras da capital para a Assembleia da categoria, que será realizada em 25 de novembro. Em pauta, a campanha salarial 2022-2023, a prestação de contas da campanha solidária, as dívidas do município com a categoria e encaminhamentos, como detalha a coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso. A campanha salarial do município de Natal prossegue.
Ainda que o prefeito este ano tenha negado mais uma vez a lei e não tenha concedido a atualização salarial, o que vem, na verdade, desde 2020 acontecendo, e hoje o nosso poder de compra ele cai consideravelmente. O nosso salário está defasado, em torno de 50%, e isso significa metade dele. Na próxima semana, no dia 25, a partir das 9 horas, nós estaremos realizando uma assembleia da categoria, onde vamos fazer uma discussão sobre tudo que está acontecendo, né, com a nossa vida profissional, o rebaixamento dos nossos salários e como nós vamos proceder já em 2023. Será uma assembleia, né, bastante interessante, considerando o debate que vai acontecer, e nós convidamos a toda a nossa categoria, professores e professoras, para se fazerem presente a partir das 9 horas no SINT, dia 25. Contamos com vocês e desejamos aos ouvintes da FM Universitária um bom dia. Depois do intervalo, INEP divulga locais de provas do ENAD 2022. O FRN reitera a importância do uso de máscara. E ainda, seguem abertas até 21 de novembro 1.080 vagas para cursos técnicos no IFRN. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou o cartão de confirmação da inscrição no sistema ENAD. Para ter acesso ao documento, é preciso ter concluído o cadastro do estudante e responder o questionário do estudante até o dia 26 de novembro. No cartão foram disponibilizadas informações sobre local e horário de aplicação da prova do ENAD, documentação de identificação exigida no dia do exame e atendimentos, se solicitados e aprovados. Mesmo não sendo obrigatório, o INEP, órgão responsável pela organização e aplicação do exame, recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia da prova. A orientação é para que os estudantes confiram com antecedência o horário e o local de aplicação do exame e se apresentem com a documentação de identificação válida conforme previsto no edital. A aplicação da prova terá início às 13h30, horário de Brasília, e término às 17h30, também horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal. Contudo, os portões de acesso para os locais de prova estão abertos a partir das 12 horas e se fecham às 13 horas. Jornal da Educação. Extra Classe. A Progesp, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, enviou uma circular à comunidade universitária reiterando a recomendação do uso de máscara, em conformidade com o protocolo de biossegurança da instituição de ensino. A orientação leva em consideração o recente aumento de casos de Covid-19 em alguns estados do país,
bem como a identificação de nova subvariante. Mas como age no ser humano essa nova subvariante? Nós fomos buscar a resposta com Janeuza Trindade de Souto, professora de Imunologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Centro de Biociências da UFRN. Eu venho falar hoje com vocês sobre essa nova onda de Covid-19, que está ocorrendo aqui no Brasil, causada por uma subvariante do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, que está agora ocorrendo no Brasil e aqui também no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, o que é relevante falar com vocês sobre essa nova onda da Covid-19? É que a gente reforce os cuidados para evitar a transmissão desse vírus. Então, o que são essas subvariantes do SARS-CoV-2? Então, lá no final de 2021, surgiu essa nova subvariante do SARS-CoV-2 chamada de Ômicron. Então, desde que esse vírus surgiu, ele começou a sofrer mutações, e começou a dar origem às suas subvariantes, as suas variantes, as chamadas variantes de preocupação, que são aquelas que causam doenças mais graves ou se espalham muito ao redor do planeta. Então, nós tivemos aqui no Brasil uma variante de preocupação que causou um adoecimento muito grave da população, que a gente teve aquela falta de oxigênio em Manaus, chamada variante Gama. Então, ela dominou muito o cenário nacional durante o ano de 2021 inteiro, e ela depois foi substituída pela variante Ômicron no final de 2021. Ela surgiu, essa variante Ômicron, na África do Sul, ela foi detectada, não é que ela surgiu lá, mas ela foi detectada na África do Sul, e ela tem uma taxa de transmissibilidade extremamente alta e ela se espalhou pelo mundo inteiro. E pelo esse espalhamento, pelo mundo inteiro, ela começou a sofrer muita mutação, ela tem uma taxa de mutação muito alta e ela começou a sofrer muita mutação e a originar subvariantes. Então, essa primeira onda de Ômicron que nós tivemos foi em janeiro, acho que todo mundo lembra, em janeiro de 2022, que nós tivemos uma grande taxa de infecção, muitas pessoas se infectaram com essa variante Ômicron, por conta dessa alta taxa de transmissibilidade, porque ela faz um escape vacinal muito importante. O que é isso, esse escape vacinal? Essa subvariante, ela consegue se livrar muito da resposta de anticorpos que nós produzimos à vacina ou a uma infecção prévia. Mas uma coisa importante é que ela não consegue se livrar muito da resposta de células que nós fazemos. Daí quem está devidamente vacinado pode até se infectar, mas não faz a forma grave da doença. E aí eu chamo a atenção de todos e de todas que quem está com sua vacina atrasada, ou seja, que não está em dia com seu calendário vacinal para a Covid-19, que vá aos postos de saúde para fazer o seu reforço vacinal. Quem está com qualquer dose da vacina atrasada precisa atualizar, porque os estudos mostram que mesmo as pessoas que fazem um reforço vacinal, elas conseguem se proteger contra a forma grave da doença, mesmo que não seja vacina atualizada. Nós já temos uma vacina atualizada que pode nos proteger melhor dessas novas variantes. Essa vacina mais atualizada, ela é chamada vacina bivalente. Ela tem o vírus original, aquele que surgiu lá em Wuhan, na China, e essas variantes mais atualizadas, essa variante Ômicron. Essa vacina foi produzida pela Pfizer, atualizada pela Pfizer. A Pfizer já solicitou a Anvisa, o uso emergencial dela, ela está sob avaliação da Anvisa e o governo federal precisa adquirir. Então nós precisamos pressionar que o atual governo, que ainda está vigente, compre essa vacina o quanto antes para que a gente possa fazer o reforço vacinal já com essa vacina atualizada. Enquanto essa vacina atualizada não chega, a gente pode ir utilizando a vacina que já existe, que a gente já tem, para fazer o reforço quem ainda não fez. Quem não fez a sua D3, quem não fez a sua D4, pode fazer o uso da vacina vigente, porque ela estimula principalmente essa resposta celular que protege da forma grave da doença. Um outro aliado importante é o uso de máscaras. Então, aqui na nossa comunidade universitária, é importante que as pessoas voltem a usar máscaras, por exemplo, dentro das salas de aula, para evitar o espalhamento desse vírus. E qualquer sintoma gripal, as pessoas permaneçam em casa, façam o teste para ver se é Covid e fiquem aí fazendo isolamento social para evitar o espalhamento dessa doença. Usem máscaras em lugares fechados, em lugares de aglomeração, porque a máscara ajuda a evitar o espalhamento da doença. Então, essas são as dicas que a gente tem para a gente aí tentar diminuir essa nova onda de Covid que está surgindo no Brasil e aqui no nosso estado. Agenda da Educação.
O IFRN segue com o processo seletivo aberto para cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente. As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. São 1.080 vagas ofertadas por 13 campi do Instituto, destinadas a quem já concluiu o ensino médio e está em busca de uma formação profissionalizante, como detalha o reitor do Instituto, professor José Arnóbio de Araújo Filho. Até o dia 21 de novembro, estão abertas 1.080 vagas para cursos técnicos da nossa instituição, distribuídos em todos os campos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Essas vagas são destinadas aos alunos que já concluíram o ensino médio e querem fazer um curso técnico. Então, se você já concluiu o ensino médio e quer fazer um curso técnico para buscar uma ocupação no mundo do trabalho, não perca essa oportunidade. São os mais diversos cursos: curso de eletrotécnica, curso de edificações, curso de geologia, administração. Isso acontece em todos os campi do Instituto Federal. Então, entre lá no site do IFRN, entre no site da CERN para fazer a inscrição. Não perca essa oportunidade. A gente vê que algumas escolas técnicas particulares, né? As pessoas estão investindo nessas escolas técnicas, enquanto você tem a oportunidade de fazer um curso técnico completamente gratuito numa instituição que é o IFRN, uma instituição que tem 113 anos. Então, não deixe, até o dia 21 de novembro, temos mais de 1.000 vagas abertas em todos os campos do Instituto. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.